Olá, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Bom, como eu havia prometido, eu agora estou gravando esta aula sobre educação para sustentabilidade. Mas essa aula será um pouco diferente. Por que será diferente? Porque eu irei gravar para vocês uma revisão de conteúdo para as avaliações que começam exatamente amanhã, quarta-feira, dia 21. A nossa avaliação, naturalmente, será na semana que vem, no dia 27. Não é isso? Que dá na terça-feira. Então, por isso, eu estou gravando essa aula para vocês, que é uma aula revisional dos principais temas que poderão cair na nossa avaliação. Bom, todas as vezes que nós iremos estudar a respeito de meio ambiente, sustentabilidade, vocês não podem se esquecer da questão de que esse estudo sobre meio ambiente, ele pode se dar de várias formas, não é? Então, ele pode se dar, por exemplo, de forma disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar. O que significa isso? Todas as vezes que eu estudar de forma disciplinar, eu vou explorar um determinado conteúdo. Então, vou pegar um determinado assunto sobre meio ambiente e vou trabalhá-lo com os meus alunos. Quando eu pego um tópico, quando eu pego um título, quando eu pego qualquer coisa ligada à ciência, ligada ao meio ambiente, e vou trabalhar com meu aluno, eu estou trabalhando de forma disciplinar. É quando eu exploro de forma científica, de forma especializada, um determinado estudo sobre meio ambiente. Por exemplo, eu quero estudar ecossistema, que é um assunto de meio ambiente. Ao estudar ecossistema, estou estudando de forma disciplinar. Ou seja, somente a minha disciplina, somente o meu componente curricular é que vai estudar aquela parte que eu chamo de parte especializada, né, do meio ambiente. Ecossistema é uma parte do meio ambiente, uma parte especializada do meio ambiente que nós iremos estudar. Eu tenho também a parte multidisciplinar. O que seria essa parte multidisciplinar? Multidisciplinar é quando um objeto de estudo é investigado por diversas disciplinas, mas elas não conversam entre si. Ou seja, cada uma das ciências vai estudar o meio ambiente, vai estudar, por exemplo, o ecossistema, visto somente pelo ângulo daquela disciplina. A biologia vai estudar somente a parte viva. A química, ela vai estudar somente as relações químicas que existem entre os seres. E assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho várias ciências explicando para mim o que é o ecossistema. Mas essas várias ciências não conversam entre si. Elas trabalham de forma separada, de forma individual. É como se elas trabalhassem o seu conteúdo dentro de gavetas. Cada ciência vai ser uma gaveta. A física é uma, a biologia é outra, a química é outra, a geografia é outra, de forma que elas estudam o ecossistema falando pela sua ótica. Todas elas falam sobre meio ambiente, cada qual à sua maneira, pela sua perspectiva, mas elas não conversam entre si. Vamos trabalhar a questão do ecossistema de forma interdisciplinar. Como é que isso acontece? É o ideal, né? Na interdisciplinar é quando as disciplinas dialogam entre si. Cada uma delas tem seu objeto de estudo. Cada uma delas tem a sua fronteira de estudo, tem o seu modo, a sua perspectiva de estudo. Mas
elas conversam entre si, elas dialogam entre si. Isso é muito bacana, né? Então, vai ser um estudo, um objeto de estudo multidisciplinar. Ou seja, nós estamos agora passando do multidisciplinar para o interdisciplinar, que é o diálogo entre disciplinas, mas cada um mantém a sua fronteira de estudo. Na transdisciplinar, existe uma integração total. É quando se eliminam todas as fronteiras entre as disciplinas. Ou seja, você passa a estudar o ecossistema a partir dele e não a partir das disciplinas. Então, para eu poder explicar o ecossistema, eu vou recorrer um pedaço, um gancho de cada disciplina. Eu não vou estudá-lo de forma ligando uma disciplina com a outra, não. Eu vou pegar um pedaço de cada disciplina para eu poder explicar o ecossistema. Isto é a perspectiva transdisciplinar. Então, meus queridos pedagogos e pedagogas, nós temos várias perspectivas, várias formas de nós estudarmos o meio ambiente, a sustentabilidade. Podemos estudar pela perspectiva de uma única ciência ou de uma única matéria, uma única disciplina. Podemos estudar pela perspectiva de várias disciplinas, cada uma falando do meio ambiente, mas sem elas se relacionarem entre si, multidisciplinar. Podemos fazer com que elas dialoguem entre si, as ciências ou as disciplinas, mas cada qual mantendo a sua identidade. A química não vai deixar de ser química, nem a biologia, ao se misturarem para falar de meio ambiente. E temos a transdisciplinar. É quando a gente elimina as fronteiras. Ninguém vai falar assim, olha, a física diz isso, a química diz... Não. Nós misturamos o conhecimento numa panela só para nós explicarmos o que é o ecossistema, o que é sustentabilidade. Muito bem. Existe uma abordagem chamada abordagem sistêmica da educação ambiental. Como é que isso acontece? Abordagem sistêmica? Bom, nós precisamos ensinar educação ambiental para os nossos alunos, certo? Isso é um fato. Educação ambiental é um dos tópicos, né, inter e transdisciplinares. E nós precisamos ensinar para os nossos alunos educação ambiental. Já sabemos que não vamos criar uma disciplina chamada educação ambiental. Não vamos. Ela é transdisciplinar. Ela pega a contribuição de todas as disciplinas, de todas as ciências, para explicar o meio ambiente. Por isso ela é transdisciplinar. Beleza. Como se dá uma abordagem sistêmica da educação ambiental? Primeiro, visita ao ambiente. Nós vamos pegar os nossos alunos e levá-los em loco, lá no meio ambiente. Vamos visitá-lo. Chegando lá, nós vamos fazer inter-relações entre os elementos do meio ambiente. Então, comecem a imaginar a seguinte situação. Chegamos com os nossos alunos a um determinado ambiente que nós previamente escolhemos. Por exemplo, queremos estudar o cerrado com os nossos alunos. E no cerrado, o que nós queremos estudar prioritariamente é a constituição da vegetação, né? É a flora do cerrado que nós queremos estudar. Chegando ao cerrado, o que nós fazemos? Primeira coisa, ao visitar aquele ambiente, vamos estabelecer inter-relações entre os diversos elementos naquele ambiente. Quais são as relações que existem entre os diversos elementos? Por exemplo, a quantidade de água que ali está presente, como é a vegetação, como é o solo, que tipo de animal se adapta àquele ambiente? São animais grandes, volumosos? São animais que rastejam? Como são as árvores? São árvores retas? São tortas?
porque o solo, ler um solo que tem um pH forte ou um pH muito baixo, isso interfere na constituição daquela vegetação. As folhas são largas, são pequenas, aquelas árvores são espinhosas ou não? Quais animais que circulam por ali? Né? O que o homem já interferiu nessa relação, nessa simbiose que existe ali? Então, nós vamos estabelecer inter-relações entre os elementos daquele ambiente. Terceira coisa, vamos expandir essas inter-relações em escalas mais amplas, até nós chegarmos à escala global. O que significa isso? Nós vamos agora, a partir daquele estudo que estamos fazendo, daquele lugar no qual nós estamos, vamos agora ensinar para o nosso aluno que existe uma escala muito maior que a escala global. Que nós estamos ali no ecossistema, mas que ele está inserido em ecossistemas cada vez maiores, numa escala, até se chegar a uma escala global. Até nós chegarmos à biosfera, que é o maior ecossistema que nós encontramos, ou seja, a parte viva do planeta. Bom, depois que nós fizemos isso, né, aí vem a parte holística. O que vem ser a parte holística? Não é mostrar somente as questões físicas, químicas, biológicas, só as coisas naturais, não. Nós vamos além. Mostrar que naquele espaço, né, existem relações afetivas. Naquele espaço existem relações econômicas. Existem relações culturais. Ali também tem relações espirituais. Isso é possibilidade holística. O que é uma possibilidade holística? É quando você vê por inteiro. Você não vê apenas as partes agora se interrelacionando. Você vê tudo por inteiro. Entendido? Bom, quando você faz abordagem sistêmica da educação ambiental, é preciso entender que você faz uma abordagem cognitiva. O que é cognitiva? Vem de conhecimento. Você toma conhecimento do meio ambiente, o que é muito importante. Para eu falar acerca de um assunto, eu preciso dominá-lo. Eu preciso ter conhecimento dele. Se eu não tiver conhecimento, eu não posso falar sobre aquilo. Mas essa abordagem sistêmica, ela para aí. Ou seja, nós aprendemos sobre o ambiente, sobre as relações que se estabelecem ali, mas não se propõe nenhuma ação. Ficamos só no conhecimento. Então, a crítica que existe a essa abordagem sistêmica é que ela se preocupa apenas com o conhecimento daquele espaço, com o conhecimento do meio ambiente. Mas ela não vai além. Ela não propõe ações. Ela não sugere medidas. Então fica uma ação inócua. O que é uma ação inócua? Que não leva a lugar nenhum. Aprendemos sobre aquilo, ótimo, tchau. E partimos de regresso para a escola, tá bom? Vou dar uma pequena pausa para eu poder ligar o cabo do meu computador, para que nós não fiquemos sem bateria. Muito bem. Nós temos também, eu até vou cobrar isso aqui de vocês, na avaliação de vocês, né, que será realizado nessa semana. Eu quero que vocês expliquem para mim essa parte aqui, que ela é muito importante para vocês, ou seja, para nós que somos educadores, né? Vocês, inclusive, irão trabalhar muito com os alunos de vocês, com os professores de vocês, com projetos. E uma outra perspectiva que existe sobre educação ambiental é educação ambiental orientada a valores, né? Orientada a valores. O que significa isso?
Educação ambiental orientada a valores é a educação ambiental ligada às críticas, ligada a temas polêmicos. Até que ponto isso é favorável ao homem ou isso é pernicioso à sociedade? Então é o seguinte, é preciso que nós repensemos, que nós reflitamos sobre a relação entre os seres humanos e a natureza. Desde a Revolução Industrial Inglesa, de lá para cá, do século XVIII para cá, que o mundo nunca mais foi o mesmo, não é? A cada dia que passa, a nossa interferência na natureza tem se tornado cada vez maior. Então é preciso repensar a relação que existe entre os seres humanos e a natureza. E nós chamamos a isso de ética do cuidado com a natureza. Ou seja, é a ética voltada para o cuidado com a natureza. Foi a partir daí que surgiu uma ideia chamada ecocivismo. A mistura de ecologia com civismo, civilidade, amor, né? Seja amor à pátria, como é o civismo, amor ao ambiente, é o chamado ecocivismo. Ou seja, nós precisamos ensinar aos nossos alunos, segundo essa proposta, segundo este projeto, nós precisamos ensinar aos nossos alunos valores e atitudes que sejam socioambientalmente responsáveis. Ou seja, desenvolver no educando uma atitude responsável em relação à sociedade e ao meio ambiente. Quanto a isso, damos o nome de valores. Criar valores ambientais. Assim como as famílias criam valores nos seus filhos, valores cristãos, valores religiosos, inúmeros valores que os pais passam para os filhos, é preciso criarmos também uma mentalidade de valores voltada para o meio ambiente. Certo? Então, nós precisamos, desde cedo, trabalhar com os nossos alunos e debater temas polêmicos. Temas ligados à bioética ambiental. O que é a bioética? A ética da biologia ambiental. Né? Primeiro, alimentos transgênicos. Né? Todos nós sabemos que são alimentos transgênicos. São aqueles alimentos modificados geneticamente. São alimentos modificados geneticamente. Esses alimentos modificados geneticamente, eles têm uma durabilidade maior, eles não apodrecem com facilidade, eles produzem em maior quantidade e em menor espaço, eles têm a sua genética modificada. Nós podemos ter, por exemplo, cenoura com gosto de, por exemplo, beterraba, beterraba com gosto de cenoura. Né? Nós podemos tirar até os gostos dos alimentos e modificá-los, fazê-los alimentos maiores. Quando pesquisaram e fizeram os alimentos transgênicos, a proposta era matar a fome do mundo. Eles surgem como uma revolução que teve na agricultura, chamada Revolução Verde, que era produzir muito alimento em espaços cada vez menores, utilizando mais tecnologia, menos mão de obra e mais insumos, como, por exemplo, mais agrotóxicos, né? Mais fertilizantes, para que a produtividade fosse cada vez maior. Fizeram, só que não mataram a fome do mundo. Pelo contrário, a fome aumentou, porque esses alimentos ganharam o mercado mundial e passaram a ser mercado de valor, de consumo, né? De ganhar dinheiro com isso. E aí tem aquela polêmica. Alguns cientistas falam que a curto ou longo, a médio e longo prazo, as pessoas que se alimentam dos transgênicos, elas podem desenvolver cânceres, vários tipos de câncer. E há outra área de cientistas que fala que não há nenhuma comprovação científica de que eles causem câncer. Então esse debate tem que ser feito. Isso é criar valores nos nossos alunos.
pô-los para discutir diferentes pontos de vista, pô-los para fazer o contrassenso, né? Para que eles possam desenvolver desde cedo a capacidade da contradição, né? De mostrar um lado e o outro lado da coisa, para que eles não caiam nas armadilhas de notícias únicas, de pensamento único. É preciso que o aluno se assenhore de que existem outras formas de pensar, outros argumentos. É a criação de valores. Trabalhar com os alunos a questão ética, a experimentação científica em animais, eticamente correto? Por exemplo, para que o homem possa, para que a mulher possa usar um produto de maquiagem, esses produtos são testados, né, nos animais, laboratorialmente, nos animais. Se não deu nenhuma reação no animal, se o animal não ficou aleijado, não ficou cego, não morreu, aí pode vender para o ser humano. Quer dizer, testa-se no coitadinho do animal. Olha, será que isso é correto? Nós usarmos animais para isso? Já existem outros cientistas que falam que sim. Se os animais não fossem cobaia, como os ratinhos, né, as cobras, etc., nós não teríamos desenvolvido tantos medicamentos que temos hoje. Nós teríamos parado no tempo, porque testar em ser humano é mais perigoso. Bom, aí você vai debater isso aí com seus alunos. Se a experimentação científica em animais, ela é correta, eticamente falando. Os animais sofrem na cadeia produtiva de alimentos. Lá no começo da humanidade, havia o predador e a presa. Aquele que caçava e comia, igual os homens da Idade das Pedras, caçavam os animais para comer, para se alimentar. Hoje, a humanidade cresceu demais. São 7 bilhões de pessoas. É muita gente para alimentar. Então, hoje, criam-se animais em cativeiro para desenvolver a pecuária, né, para vender em larga escala. Então, nós sabemos que esses animais sofrem, são sacrificados para alimentar a humanidade. Então, é o seguinte, o sofrimento dos animais para alimentar os seres humanos. Na natureza também, eles são, né, presas de predadores. Então, se debater com os alunos, o que vocês acham disso? Né? Alguns alunos vão virar veganos, não vão querer comer carne, nem os derivados dela mais. Outros vão querer ser apenas aqueles que se alimentam só de carne e proteína. Cada um vai entender de um jeito. Vai achar que é correto o sofrimento dos animais na cadeia produtiva de alimentos, outros vão achar que é incorreto, né? Que o animal não tem que passar por isso. Então, por isso, gente, esse tipo de educação é perigosa. Quem vai conduzir isso em sala de aula tem que estar muito bem preparado. Porque em vez de você trabalhar ética, você pode trabalhar doutrinação moral com as pessoas. E a doutrinação moral é terrível, é perigosa, certo? Corram de pessoas que doutrinam. Corram. São pessoas que elas querem embutir na cabeça da outra aquilo que elas acham correto. Correto do ponto de vista delas. E elas acham que a outra pessoa tem a obrigação de pensar igualzinha a ela e de agir da forma dela. Então, essa educação ambiental orientada a valores, né? O Jean-Jacques Rousseau, um dos filósofos da Revolução Francesa, ele disse que o contato com a natureza desenvolve a harmonia natural do ser humano. Porque lá na natureza, ele está longe das ilusões e da corrupção da sociedade. Verdade. Ele disse no século XVIII, né? E é uma verdade. Todos nós, quando estamos muito cansados, numa cidade grande como a minha, Hospitangui, uma megalópole, com muitos carros na rua, muita gente, né, pandemia, trânsito caótico, o que a gente quer? Descansar. Qual que é o nosso sonho para descansar? Ir para uma praia deserta, né? Ir para um sítio, para um rancho. Se for rancho, é melhor ainda. Quanto mais rústico, melhor. Onde haja água à vontade, onde haja árvores, animais. Bom, isso é harmonia com a natureza.
né? Por isso que o Jean-Jacques Rousseau, ele inspirou vários cientistas a criar a educação pela interação com o ambiente. Ou seja, o raciocínio nosso vai se desenvolver melhor se nós integrarmos o nosso raciocínio com a percepção e a ação. Ou seja, perceber o meio ambiente e agir dentro dele. É como se você ligasse a espiritualidade sua com a natureza, certo? Você entrasse no estado zen, um terceiro olho, né? Você conectado com a natureza. Foi isso que Jean-Jacques Rousseau sugeriu. Bom, eu vou pedir a vocês também que falem para mim sobre a ecologia profunda. O que seria essa ecologia profunda? É uma ética ecocentrista contrária do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Que coloca o homem como centro de tudo. A ética ecocentrista, ela fala que todos os seres vivos, todos, inclusive o homem, têm a mesma importância. Nenhum é melhor do que o outro. Ah, porque Deus criou tudo, depois criou o homem e disse, você vai dominar tudo isso. Não é porque você é cristão, você tem fé nisso, que você acha que todos os seres vivos, o homem é mais importante. Segundo a ecologia profunda, todos têm importância dentro de uma cadeia, dentro de uma teia. Se um faltar, isso vai atrapalhar toda a estrutura dessa cadeia. Então, a ecologia profunda, ela pede para aprofundar a conexão entre a ética, a emoção das pessoas e os demais seres vivos. É aquela imagem que vocês já viram de uma revistinha de um grupo religioso que aparece o homem andando no meio da natureza, cachoeira, a onça de cá, mansinha, o leão de cá, ninguém comendo ninguém, ninguém devorando ninguém, todos se amando e todos pastando. A ecologia profunda, ela quer mudar a atitude das pessoas, fazê-las participar de movimentos ambientais, reduzir a natalidade, que quanto mais gente nascer, mais gente vai acabar com o meio ambiente, é mais gente para consumir. E ecologia profunda, ela sugere um estilo de vida mais simples. Quanto menos você gastar, melhor para viver. E a natureza vai agradecer. Então, a ecologia profunda trabalha mais com a sua satisfação pessoal e não com a obrigação de fazer alguma coisa. Você vai fazer porque você ama, porque você quer, e não por obrigação. Ela estimula o amor à natureza. Bom, aí aparece também um outro grupo muito parecido com a ecologia profunda, que é a educação ambiental naturalista. Em que ela se baseia? Ela se baseia naquelas atividades ao ar livre para você conectar as pessoas à natureza. Ou seja, aproximar cada vez mais as pessoas da natureza. Para que as pessoas tenham prazer na relação com o meio ambiente. É como se você interagisse com o meio ambiente, sentisse que o seu corpo está dentro desse meio ambiente, certo? Sentir a chuva tocar em você, sentir o calor queimando a sua pele, sentir a neve passando pelo seu corpo e você todo gelado. É você absorver o meio ambiente no seu corpo. É sentir o seu corpo no meio ambiente. Aí eles criaram aí o chamado teatro de improvisação nos ambientes naturais, em que eles representam seres vivos ou entidades da natureza, dando vida própria para eles. Para ensinar para o menino a se colocar no lugar dos outros seres vivos, dar valor às outras formas de vida, para que nós não achemos que a nossa forma de vida é a melhor, suprema, e que as outras são apenas figurantes. Bom, qual a crítica surgida em cima desse tipo de projeto, desse tipo de proposta? São críticas ligadas à romantização e naturalização do meio ambiente, da questão ambiental. Ou seja,
pouco enfoque nos conflitos sociais e nas relações de poder. Pouco enfoque no ambiente cultural, né? E dando mais importância às sensações corporais. Eu vou ver o ambiente pelas minhas sensações, pelo tato, pelo cheiro, pelo, né, o paladar. Eu vou ver mais pelos órgãos sensoriais. Mas eu não vou ter aquela visão, esse ambiente rural, esse ambiente urbano. Aqui existem relações de poder. Neste ambiente existem relações sociais. Nada disso eu vou enxergar. Eu vou enxergar só a parte natural. É a chamada educação ambiental naturalista. É uma outra proposta de educação ambiental. Certo? O ecocriticismo literário. Eu não vou cobrar de vocês, mas é bom que vocês saibam, né? São os trabalhos que envolvem interpretação de textos e redação, mas textos que têm um fundo emocional, ou seja, textos que sensibilizem as pessoas para que elas gostem mais da natureza. Refletir sobre os problemas ambientais pela literatura. Em vez de eu pegar os alunos e levá-los lá no mato, para sentir o cheiro do mato, para pegar carrapato, bicho de pé, para eu sentir uma taturana me queimando. Não. Vou pegar um livro que vai me remeter a uma situação imaginária, emocional, com a natureza. Aí apareceram obras famosas. Por exemplo, o Walden, A Vida nos Bosques. Foi o livro de 1854 que mais vendeu na época, de um autor francês chamado Henri Thoreau. Né? O Henri Thoreau escreveu o Walden, A Vida nos Bosques. Primavera Silenciosa virou até filme, na década de 60, de Raquel Carlson. E Ecotopia, do Ernst Kellenbach, que também falava sobre a relação do ser humano com a natureza. Então, uma forma de interpretar, de ver a natureza através da leitura. Tá? Uma outra perspectiva que eu posso até pedir na prova também é educação ambiental para conservação de recursos. O que significa isso? Vamos educar os meninos, mas para eles conservar os recursos naturais. É ensinar aos nossos alunos a responsabilidade no consumo e na produção de recursos. Antes eram 3 R's. Eles ampliaram para 6 R's. Quais são os 6 R's? Primeiro, repensar. Repensar os valores relacionados ao consumo e à produção. Despertar no aluno aquela visão crítica. Eu preciso mudar de celular a cada 24 horas? Eu preciso trocar a geladeira da minha casa a cada 2 dias? Pôr o aluno para repensar os valores sobre consumo e produção. É o primeiro R. O segundo R é o recusar. Não vou adquirir nenhum produto que agrida a natureza. Os chamados produtos antiecológicos. Não vou querê-los. Bom, aí aparece o reduzir. O que é o reduzir? Bom, eu preciso usar os produtos, porque eu preciso viver. Aqueles produtos que são ecológicos, eu vou usá-los. Só que eu vou reduzir o meu consumo, para não poluir tanto a natureza. Vou reutilizar os produtos. Vou pegar uma garrafa PET e transformá-la numa garrafinha de uso qualquer. Vou pegar uma latinha, vou cortá-la, vou adaptá-la e vou fazer, por exemplo, uma caneca. E eu posso reciclar também. Aquilo que eu não posso reutilizar, eu reciclo. Eu transformo num outro produto. Não é? Com isso, eu vou recuperar, vou diminuir os impactos sobre o meio ambiente. São chamados 6 R's. Ou seja, educação ambiental para conservar os recursos. A crítica feita a essa perspectiva é de que vê a natureza como um recurso apenas, e não como um direito de existir do ser vivo, apenas um recurso, de onde eu vou lá e extraio as coisas das quais eu preciso. Tá? São valores para controlar a natureza, mas como se a natureza estivesse lá, eu procuro os produtos, consumo, etc. Mas eu não faço parte dela. Eu vou apenas conservar os recursos dela. Bom, esses são os principais tópicos dessa primeira aula que nós temos, certo?
Então, agora, nós iremos interromper essa aula, tá? Para que nós passemos